Acharam, irmãos? Livro de Esdras. Nós lemos aqui, irmãos, semana passada, que o povo de Deus, ele está lá em pé de Crônicas, que Neemias pede depois, antes de Neemias, que o povo de Deus, ele voltaram do exílio, e ele estava reconstruindo os templos do Senhor. E nós estávamos falando que quando ele chega naquele local, já tem um novo povo lá dentro, já tem um povo que morava lá. E o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que expulsar aquele povo de lá, tirar aquele povo de lá, porque os 40 anos que eles levaram preso no exílio, um outro povo adentrou naquela terra, trouxe novas culturas, novos deuses, cultuaram, trouxe novas práticas de adoração a deuses estranhos. E aí ele retorna, e quando ele retorna, há um trabalho forte a fazer, há um trabalho para ser colocado, e um novo culto à casa de Deus viesse de volta a adorar o Deus verdadeiro, o Deus único e perfeito. Mas nós sabemos que em todas as coisas que nós fazemos e queremos nos alicerçar, e quando nós procuramos nos alicerçar e nos voltar mais para o Senhor, nós vamos encontrar oponentes, vamos encontrar dificuldade. Eu me lembro que quando eu comecei a vir à igreja, alguns amigos, algumas pessoas que eu conhecia, alguns colegas, eles se levantaram contra mim. O que é se levantar? Não é para me agredir, não era para vir de contra a minha pessoa, mas o ato que eu estava fazendo de buscar a Deus incomodou alguns deles. E alguns deles começaram a brincar, a caçoar. E agora você vai ser crente? A paz do Senhor, irmão. Você é besta, que negócio de crente, rapaz. Deus está em nosso coração, não precisa frequentar a igreja não. E nós vamos encontrar diversos oponentes para que você desista, para que você desanima. Veja que eu já conheci pessoas que ela vinha certinho na igreja, depois que se batizou não teve mais força para continuar. Porque às vezes a pessoa pensa que se batizando, as lutas param, as lutas cessam. Mas pelo contrário, ela se levanta para não deixar você chegar ao seu alvo. Porque o alvo de todo cristão não é uma casa própria, não é um carro bom, não é uma vida financeira só na igreja, não é isso. O nosso alvo é a salvação, é uma vida com Deus, é um encontro com Ele, é morar com Ele, é nos preparar para que Ele volte e nos leve para junto dEle. Então aqui quando eles começam a reconstruir essa cidade, e eles têm festa, veja aí no versículo 3, capítulo 3, versículo 7, vamos dar uma rapidinho aí. Desculpe, versículo, deixa eu ver, meu Deus, 11, versículo 11, 3:11, e cantava aí, responsavelmente, louvando e dando graça ao Senhor, com todas, o que, irmão? Com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava com alta voz, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram a sua voz com gritos de que, irmão? De alegria. Então veja, os alicerces, que, irmão? Foram levantados. Mas você sabe que quando os alicerces são levantados, é necessário também levantar o que, irmão? Necessário levantar o que, irmão? As paredes para terminar a obra. Os alicerces estavam prontos, os alicerces estavam formados. É como eu falei para vocês, eles aproveitaram os alicerces, limparam, os alicerces estavam ali.
E quando ele descobriu os alicerces para levantar as paredes, fortificar a casa do Senhor, o que é que acontece, irmão? A alegria está ali, o povo está adorando, o povo está ali regozijando. Mas aí vem agora as ameaças. Quando você começa a vir à casa de Deus, as lutas começam para que você desanime. O inimigo não quer que você levante alicerces na sua vida. Você pode formar um alicerce, mas, ou melhor, formou um alicerce, mas ele não quer que você levante o que, irmão? As paredes. Porque uma casa só de alicerce, qualquer um pode o que, irmão? Qualquer um pode adentrar. Então é necessário que você crie o que, irmão? As barreiras, as paredes, para que nenhum inimigo entre ou venha adentrar na sua vida, assim na nossa vida espiritual. Quando nós chegamos à casa de Deus, formamos um alicerce. Mas o alicerce é necessário também, depois do alicerce pronto, levantar o que, irmão? As paredes, as proteções sobre essa casa. E assim, eles começaram a fazer isso. E quando eles começam a fazer isso, vem a luta, vem a oposição. Quando você começa a ver a igreja, a oposição quer fazer você parar. Às vezes é na nossa própria família. Às vezes nossos próprios familiares que vai se levantar e dizer assim: para que você vai ser crente? Ninguém da nossa família é crente. Você agora vai ser crente, você agora vai ser esse negócio de buscar a Deus, tal. E as pessoas se levantam. E nós temos que o que, irmão? Que dar continuidade. Então, vá lá no capítulo 4, por favor. Versículo 11. Desculpe, irmão, é 4:1. Amém? 4:1. Depois eu vou pular para o 11, tá bom? Vamos lá. Então, o que está acontecendo na casa de Deus? Alegria. A festa começou. Os levitas voltaram de novo a ter culto naquela casa que estava o que, irmão? Em destruição há muito tempo, há muitos anos. Não sei se você se lembra, como eu falei para vocês, que quem são esse templo? Quem é essa casa está em destruição, irmão? Quem foi esse templo? Quem foi essa casa está em destruição, igreja? Eu ensinei a vocês aqui tem 2 semanas, tem 1 semana. Esse templo somos nós. Nós éramos casa, o que, irmão, de Deus, destruída, devastada. O que é que nossas vidas tinham? Culto a deuses, o que, irmão? Estranho. Quantos de nós aqui adorávamos outros deuses, buscávamos outros deuses? Quantos de nós, em uma época de virada de ano, a gente incensava a nossa casa, acendíamos vela? Nós tínhamos também um conceito, tinha preceitos, mas Deus quer reconstruir esse lar, restaurar esse lar, porque esse lar que eu estou falando é a nossa vida. Então nós temos que o que, irmão? Que buscar agora uma reconstrução em nossa vida. Por que agora? Porque o nosso templo agora é adoração a quem, irmão? Ao único Deus. E para nós restaurar nosso templo, e quando nós estamos restaurando ele, os oponentes vão aparecer, as lutas vão vir. Tanto eu como você somos cobertos de tentações. E aí o que fala o capítulo 4? Diz aqui 4:1. Quando os adversários de Judá, Benjamim, ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e do chefe de famílias e lhe disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esur-Edom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Veja, como é que eles estão prestando culto a esse Deus que eles estão prestando agora, se eles têm outros deuses em adoração? Está dando para você entender, irmão? Então vamos lá. O que é que eles estão dizendo? Deixe nós o que, irmão? Ajudar vocês a o que? Reconstruir essa casa, esse templo. Mas veja, irmão, a intenção dele não é reconstruir, é paralisar. É paralisar a edificação do templo de Deus. Lembra que poucos irmãos estavam aqui na terça-feira, ou na quinta-feira, talvez no domingo que vem eu trago também de novo essa mensagem, quando o irmão Luciano estava falando para nós, que quando
aquele profeta novo vai profetizar contra o altar, o que é que acontece, irmão? Vem, ele está ali em obediência, um rei oferece grandes banquetes para ele, ele não quer, mas aí vem um homem que é o que, irmão? Profeta o quê? Velho. E por ser também profeta velho, ele vai o que, irmão? E obedece a ele. E ele diz: Deus me disse, Deus me falou, quando ele estava mentindo. Aqui é a mesma coisa, esse homem também está o que, irmão? Mentindo. O que é que ele quer trazer ali? Confusão. O que é que ele quer trazer? Um alvoroço entre os irmãos, para que a obra não seja o que, irmão? Reconstruída. Vai lá para o versículo 11. Versículo 11. Então ele vai lá, irmão, ele se levanta e ele faz uma carta agora ao rei Artaxerxes. Por que essa carta? Para paralisar o que, irmão? A obra que está sendo o quê? A obra que está sendo construída. A intenção do inimigo é parar a sua vida com Deus. É colocar, aí ele fala assim, vamos lá. O 12 diz: seja conhecido, ó rei, do rei, que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão, que, irmão? Reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando o que, irmão? As muralhas e reparando os seus fundamentos. Então veja, o que é que eles estão fazendo agora? Eles estão reparando a igreja e os fundamentos dela. Para que essa restauração? Para que o culto a Deus seja o que, irmão? Restaurado. Está dando para você entender? E aonde é que você restaura a sua vida com Deus? Aonde é a igreja? Aqui. No local que você busca. Aqui era em Jerusalém, um local específico. Ali era em Jerusalém. E aonde é que nós nos restauramos? Então as pessoas falam assim, ó, para você ter Deus, não precisa você ir para onde? Para a igreja. Para você buscar a Deus, para que esse negócio de igreja? Porque a intenção deles é não deixar vocês ouvir o que vocês estão ouvindo aqui. A intenção dele é não deixar você ouvir o louvor, louvar a Deus, adorar a Deus. Então o que é que eles querem fazer? Ele quer parar. Então primeiro ele quer também ajudar a reconstruir. Como Zorobabel não aceita, não quer eles vai agora para a segunda estratégia. Qual é a segunda estratégia? Mandar uma carta para o rei, para que o rei pare, mande parar a obra que está sendo o que, irmão? Que está sendo feita. Então a nossa vida, não sei se você está dando para entender, irmão. Amém, igreja? Amém. Então não sei se você está entendendo. Então aqui a função é o seguinte: agora já que não deu certo, eu vou fazer agora, eu vou tentar o segundo plano. O inimigo, ele é sempre um oponente em nossa vida. O diabo, ele vai ser sempre o que, irmão? Um oponente, para que você não reedifique, não se santifique e não venha buscar a Deus. Então a tendência do povo lá fora é que ele não vem para a igreja, eles não entram na igreja, eles não vêm adorar a Deus, então eles cultuam a Deus do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. E ele quer trazer isso também para nós. Então para ele, estar em uma igreja não tem diferença alguma do que está o que, irmão? Também buscando a Deus do lado de fora. Só que dentro da igreja é que ele vai aprender, ele vai ser doutrinado, conduzido, direcionado a buscar a Deus. Ele vai ser doutrinado como amar a Deus, como adorar a Deus. Então a função do inimigo é impedir de que você chegue até onde? A casa de quem, irmão? A casa do Senhor. E aí ele vai falar no versículo que, irmão? Parei aonde? Versículo 12, né? Terminando o 12. Seja o conhecimento do rei, dos judeus, que os judeus saíram daí e vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde, má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. E você vê que todas as nações, ela luta contra quem, irmão? Contra Israel. Aí diz aqui: sabe ainda, ó rei, que aquela cidade reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão direitos, os impostos e os que, irmão? E os pedágios. Assim causarão prejuízos a quem, irmão? Deu para você entender? Então vamos lá, vamos entender. Quando um cristão se converte,
Quando o cristão se lança diante de Deus, ele coloca prejuízo ao reino do inferno. Por quê? Porque esse homem, depois que ele é restaurado, essa pessoa depois que é restaurada, vivificada, edificada, ela não vai mais praticar aquelas obras antigas, ruins. Então ela vai ser mais um servo ou mais uma serva de Deus, falando do poder de Deus sobre essa nação. Está dando para você entender? Então o inimigo não quer uma restauração de uma pessoa, porque restaurando uma pessoa, essa pessoa pode restaurar outras pessoas. Ela pode trazer outras para o seio dela, para o seio do evangelho melhor, para a casa do Senhor. Então ele está dizendo, olha, aquela casa que eles estão reconstruindo, era uma casa o quê? Rebelde. Quando foi que Israel foi rebelde? Nenhuma vez. Israel não é rebelde. Então nós estamos observando que aquele quer parar. Então, qual é o sentido dele? Falar agora com o rei, que o rei tem o poder de parar, ou de que, irmão? Ou de mandar parar uma obra, ou de mandar o que, irmão? Reconstruir ela. Veja que quantas leis são feitas para paralisar a igreja. Na lei que veio na pandemia, eu sempre estou falando isso, que as igrejas foram impedidas de abrir, o que é que aconteceu? Aconteceu o quê? Muitos cristãos ficaram o que, irmão? Desanimados. Muitos cristãos pararam, porque o local de ele se sustentar, se fortalecer, foi o que, irmão? Fechado. Então o inimigo não quer um fortalecimento seu buscando a Deus. E aí ele vai falar, o versículo que, irmão? Agora o 13 ou o 14? O 13. Sabe ainda, ó rei, que se aquela, não, 14. Agora como somos o que, irmão? Assalariado do rei, e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça o que, irmão? Uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nela o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi o que, irmão? Rebelde, danosa aos reis, e as províncias que nela tem havido rebelião desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi o que? Destruída. Então está dizendo o seguinte, vamos lá. Por que nós destruímos essa cidade? Porque ela foi o que? Rebelde. Mas qual foi a rebeldia de Israel? A rebeldia de Israel foi se separar de um povo pagão e buscar o único Deus fiel, justo e o que, irmão? E verdadeiro. Então ele está dizendo, olha, esse povo foi rebelde contra os seus deuses, contra a sua lei, contra a sua vontade, contra os seus decretos. Por quê? Porque todos nós não seguimos o decreto do mundo. Nós seguimos o decreto de quem, irmão? De Deus. Nós andamos ao contrário do que o mundo anda. Nós somos expostos ao contrário do mundo. O mundo vê que tudo é o que, irmão? Normal, tudo é o que? Digo de você seguir, de você praticar, mas nós sabemos o que é certo e o que é o que, irmão? E o que é errado. Então o que é que nós somos para Satanás? Um oponente dele, contra ele, todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque nós somos ao contrário, essas lógicas, essas doutrinas malignas, essas ações malignas, e por nós sermos pessoas de Deus, nós somos ao contrário a qualquer coisa errada. E para ele nós somos o que, irmão? Um povo que incomoda, um povo rebelde. Está dando para você entender, irmãos? Então tudo que você vai contra, supomos, um filho pratica uma coisa que você não concorda, você vai criticá-lo, você vai adverti-lo, você vai chamar a atenção dele, e ele vai achar que você é uma pessoa, o que, irmão? Careta. Poxa, minha mãe, todo mundo pratica essas coisas aí, isso é normal. Nós estamos no século o quê? Nós estamos no século 21. Veja que se a mulher de Deus, a mulher que serve ao Senhor, se ela for seguir toda a modalidade que a mulher do mundo aí segue, como é que ela vai andar? Não precisa falar não, já sabe, né? Como é que ela vai se comportar em um local, numa praia? Como é que ela vai se comportar? Porque ela vai se igualar ao que, irmão? Às outras. E por não se igualar, incomoda as pessoas. Lá, você é careta. Esse negócio aí, irmão, Deus não está olhando para isso não. Está dando para você entender, pessoal? Então ele chamou a igreja de rebelde por causa disso, chamou Israel de rebelde por causa disso, porque Israel não cultuava outros deuses. E aqui, trazendo para a nossa vida, nós estamos reconstruindo uma vida com Deus, pessoal.
Nós estamos reconstruindo uma vida com Deus. E para nós ter esse Deus dentro da nossa vida e nós cultuarmos Ele, é necessário que nós vamos lutar todo dia contra as coisas que esse mundo nos oferece, contra as tentações que vêm sobre nós. E aí ele vai falar mais. O que é que ele diz no 16? Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for, o que, irmão? Reconstruída, e as suas mulheres forem restauradas, ó rei, não terá mais posse das terras deste lado do que, irmão? Do Eufrates. Qual é o que está dizendo assim? Olha, esse povo vai ser um povo separado, o Senhor não vai ter controle sobre ele, o Senhor não vai dominar sobre ele. Então uma carta era o seguinte: ele vai trazer para o Senhor o quê? Grandes o que, irmão? Prejuízos. E o que é que o inimigo não quer? Ele não quer que a gente se separe. As pessoas, o que é que a Bíblia diz, irmão? E outra vez vereis o quê? Complete a frase. Outra vez vereis o que, irmão? A diferença daquele que serve o que? E o que não serve. Então veja, qual é a função do mundo? É olhar para um cristão e ver o que, irmão? Que você é diferente. É olhar para nós e ver que as nossas práticas é o que, irmão? Supomos, o homem cristão, ele tem marido de uma mulher só, ele não frequenta bares, ele não frequenta orgias, ele é diferente. A mesma assim a mulher de Deus. Então quando nós praticamos isso, o que é que ele olha em nós? O que, irmão? Uma diferença, uma pessoa diferente. E por ver em nós diferença diferente de prática, de ações, ele olha para nós e alguns às vezes ficam até o que, irmão? Alguns enraivados, alguns com ódio, alguns achando que nós temos Deus somente para a gente, não para eles. Está dando para você entender? Então o que é que nós observamos aqui? Que aquele homem não quer que aquela construção, ela o que, irmão? Ela permaneça, ela continue. Então a intenção dele é o que, irmão? Fazer tudo para essa construção o quê? Parar. Qual é a função do inimigo fazer com você? É deixar que você não venha se santificar. É não lhe colocar à vontade de você estar na casa de quem, irmão? De Deus. É fazer de tudo para que você não venha. Eu tenho convicção, certeza. Quantos irmãos não estão aqui no dia de hoje? Quantos? Veja que as pessoas já não estão olhando mais o domingo de Deus como... Tem muitos que falam assim, para que guardar o sábado? Não, esse negócio de guardar o sábado não existe. Mas nem um dia uma pessoa quer guardar para Deus. Nem um dia a pessoa fala assim: poxa, esse domingo eu tenho que estar buscando a Deus, eu não quero compromisso com nada, eu quero compromisso com as coisas de Deus, eu tenho que descompromissar isso, tenho que parar isso aqui. Então as pessoas estão preocupadas mais em si mesmas do que na casa do que, irmão? Na casa física, do que na casa o quê? Espiritual. E aí se volta tanto para a casa física, que vai esquecendo a espiritual. Por isso que a Bíblia diz: do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Então nós temos que aqui, então qual é a função dele? É paralisar, é não deixar a obra dar o que, irmão? Continuidade. É aquela pessoa: poxa, não, domingo eu vou para a igreja, nada me impede. Irmãos, se nós formos observar aquela igreja lá da frente, lá agora está um engarrafamento incrível, é carro parado em tudo quanto é lugar. Ainda que as pessoas saiam dali e não pratiquem a Bíblia, mas ninguém quebra o domingo dele de estar onde? Naquela igreja. Ninguém quebra. Pode ser o que for. Eles podem marcar uma praia, podem marcar uma e falar assim: não, primeiro eu vou fazer o meu devocional. Se nós chegarmos lá, meu irmão, está entupido. Se sai daqui umas 10 horas, você não aguenta nem passar, tanto carro. E aqui é a casa de Deus com lugares vazios, porque alguns irmãos, estão comprometidos em outras coisas. Comprometido com outras coisas. Não está mais colocando Deus, irmão, em primeiro lugar. E aí no 17 ele fala: e o rei mandou a seguinte resposta. O rei recebeu a carta. Qual foi a resposta dele? Reú, comandante Assisai, escrivão e os seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates: paz, a carta que você nos mandaram
foi lida com clareza na minha presença, por ordem minha. Fizeram uma investigação e descobriram que desde o tempo antigo que aquela cidade tem se levantado contra quem, irmão? E nela ocorreram rebelião e tumulto. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região do Eufrate, os quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deu uma ordem. Agora deu o que, irmão? Uma ordem. Para quê? Para quê, irmão? Para que aqueles homens parem o quê? O trabalho. E aquela cidade não seja o que, irmão? Reconstruída. E a não ser autorização que, irmão? Com autorização que? Minha. Opa, ele mandou parar o quê? A construção. Depois dos levíticos, o que é que nós lemos no capítulo 3? Depois do povo de Deus está o que, irmão? Louvando, chorando, edificando, louvando, bendizendo a Deus, jubilando a Deus. Agora esse tempo é o que, irmão? É parado. E aí é que vem, irmão. Quantos já pararam de jubilar a Deus? Por uma ordem ou por um problema que apareceu na vida dessa pessoa? Quantos deixaram de buscar a Deus? Por um problema que apareceu, ou até mesmo agora uma atividade financeira. Luciano falou uma coisa, a gente estava conversando, ele falou uma coisa: pastor, nem todos os cristãos estão preparados para coisas grandes. Nem todos. Porque quando ele recebe muita coisa, ele se lambuza. Ele não sabe o que, irmão? Administrar o tempo de Deus e o tempo para as coisas humanas. Para as coisas do que, irmão? Financeira. E não, por não saber administrar, eles querem se dedicar o tempo todo para o que, irmão? Para ganhar fundos. E esquecendo o principal, que é o que, irmão? Amar a Deus sobre todas as coisas. Há uma palavra errada que pessoa fala assim, ó: o dinheiro é a raiz de todo? Não, é o amor ao dinheiro. Jesus falou o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E o que é ter o amor ao dinheiro? É quando eu deixo Deus em segundo plano e o dinheiro em primeiro. É só ver aquele jovem rico que Deus falou para ele: deixa tudo que tem, o quê? E me segue. Nós temos que ter bastante cuidado. O inimigo é sagaz. E aqui agora a ordem foi o que, irmão? Para não dar continuidade à reconstrução do quê? O que é que o inimigo quer fazer com você? Quer fazer você parar. Ele não quer continuidade nossa. Ele não quer a gente lendo, entendendo, buscando a palavra de Deus. Supomos, alguns irmãos levantou aqui, quantos minutos horário hoje, antes de vir para a igreja? Quantos pediram a Deus para que Deus use o pastor para me trazer uma palavra ao meu coração? Usa o teu servo e traga uma palavra para eu ouvir. Porque não é só ouvir, irmão, é guardar a palavra, é guardar ela, é ficar com essa palavra no coração, vivendo sobre ela, meditando nessa palavra e fazendo reflexões em nossa vida todos os dias que nós amanhecemos. Durante o dia você chegou, sua caminhada foi lá, você tem que chegar à noite e perguntar a Deus: o que foi em mim que desagradou o Senhor? Arranque agora, me perdoe. Então veja que agora a obra é o que, irmão? É parada. E aí vem homem de Deus para restaurar de novo esta obra. Veja aqui no capítulo 4, 23. Vou ler o 24. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante do rei Reum e de Sisai, escrivão, Sai, escrivão dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram o que, irmão? A parar o quê? A parar o quê? Eles agora vão o que, irmão? Não só vazio, vão agora o quê? Armados. E falando para ele o seguinte: pare o quê? Pare a obra. Assim, irmão, é nos dias de hoje.
Nós não estamos se sai. Nós não temos aqui, mas nós temos o que, irmão? Uma função maligna, uma ação maligna, espíritos malignos, que ele não quer que você, o que, irmão? Dê continuidade a buscar a quem? A Deus, a reconstruir sua vida. Não é reconstruir seu lar, não é reconstruir, é reconstruir nossa vida espiritual. E quando nós reconstruímos nossa vida espiritual, por isso que a Bíblia diz, buscar o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão o que, irmão? Então, quando eu busco o reino e a justiça, Deus acrescenta essas coisas na nossa vida. Então aqui, mas o que é que o inimigo não quer? Ele não quer ver uma casa, o que, irmão? Construída. O templo ia ser construído, o louvor ia voltar, o culto ia voltar, a adoração a Deus ia voltar. Então o que ele não quer, irmão? Eles não querem isso. Eles não querem a gente adorando a Deus. Eles não querem a gente dentro de uma igreja buscando, adorando o Senhor. Ele quer nos tirar do templo. Ele quer parar a construção do templo. Porque é no templo que nós, o que, irmão, entendemos Deus. É aqui que você entende a palavra, é aqui que você é ensinado, doutrinado, corrigido, direcionado. É aqui que nós aprendemos como lidar diante de situações. É aqui que nós aprendemos como lidar diante das tentações, como fugir dela, como vencer ela, como vencer as tempestades que nos cercam o dia a dia. É aqui que nós aprendemos. Então o inimigo quer trazer uma coisa para nós, dizendo assim, ó, para amar a Deus você não dentro de igreja não. Tem até aquele desengrejado e fala assim, ó, eu busco Deus, o templo sou eu, não existe templo. Isso é tudo mentira, isso é tudo engano. Esse desengrejado não sabe nem para onde vai, não sabe nem que caminho a seguir, estão totalmente desnorteados, tem uma vida da forma que ele quer, da forma que ele busca, não tem um líder espiritual na vida dele. Ele fala, meu líder é Jesus, mas não lidera a vida dele. É só você esperar ele falar muita coisa, você vai ver, é nome, é isso, é aquilo outro, é um bocado de coisa inadequada, incoerente. E aí, a reação vai vir. A reação vai vir. A reação vai chegar de homens de Deus. 24. Assim o que, irmão? A obra da casa de Deus em Jerusalém foi o que, irmão? Interrompida. Isso até o 2º ano do reinado de Dário. Rei do que, irmão? Rei da Pérsia. A obra foi o que, irmão? Interrompida. O que é que ele quer fazer? Interromper você de ler Bíblia. Interrompeu você de estar na casa de Deus, que, irmão, em comunhão com o culto, em comunhão com a aliança. Irmãos, pastor, como é que eu presenciei o culto? Como é que eu sei que o culto, eu me dediquei ao culto, eu me empenhei no culto? Quando lhe pergunto alguma coisa que aconteceu no culto, você tem o que, irmão? Resposta. Quando lhe pergunto uma palavra que foi dita, lida, você tem resposta. Porque quando a Bíblia é aberta, nós estamos falando, até a fogo em nosso coração. A gente tem um desejo de ouvir mais. Mas tudo isso necessariamente tem o que, irmão? Interagido com o culto. Se não tiver interagido, é como você entrou na igreja, sentou e foi embora. E aí vem a reação. Versículo 5, capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estava em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus, o que, irmão? Que estava sobre ele. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, começaram, o que, irmão? A reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. E os referidos profetas de Deus estavam com ele, os que, irmão? Os ajudavam para essa obra crescer, tanto o profeta como aqueles que sobem aqui que prega, como aqueles que estão embaixo que ouvem. É necessário que nós venhamos nos unir para a casa de Deus crescer. É necessário uma união. É necessário todos pensando em um só pensamento, voltado para ver a obra de Deus, o que, irmão? Evoluir, o crescimento dela. E para aqueles irmãos que não estão nesse mesmo sentido, nós somos o que dele? Somos os restauradores da vida dele. Como assim, pastor? Falar com eles, adverti-lo em um bom modo, chamar a atenção, falar para eles, irmão, você está sumido, irmão, você tem que buscar. Irmão, eu sinto cada vida espiritual aqui de cada irmão. Eu sinto a vida espiritual de cada irmão.
Então aqui agora, Zorobabel, Ageu, Zacarias e Zorobabel, ele agora estão agora, irmão, disposto a sustentar, a fortalecer aquele povo, ao que, irmão? A não parar, a reconstruir de novo a obra de quem? De Deus. E é isso que nós somos. Nós somos pessoas para animá-los, aqueles que estão, que, irmão? Desanimados. Aqueles que pararam, nós estamos o que? Chamado para o que, irmão? Reanimá-los, a reconstruir de novo a vida deles diante de Deus. Avivá-los, edificá-los ele, chamar a atenção deles. E aí eles vão fazer isso. E agora ele tem o que, irmão? Eles têm ajuda. Eles têm ajuda. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos, que, irmão? Erguer. Às vezes nós ficamos, pô, fulano está fraco, Beltrano está fraco, Beltrano está desanimado. Mas nós temos que ligar para essa pessoa e falar: rapaz, eu tenho saudade de ver você naquele tempo que você era. E você pode observar, irmão, que as pessoas, quando não vêm, tem N desculpa para dizer: não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ou quando não é a culpa dele, ele traz a culpa para o quê, irmão? Ou quando não é um problema que aconteceu nele, ele traz a culpa para alguém. Ah, fulano é assim, Beltrano demora, fulano não sei o que, Beltrano não sei o que. Rapaz, eu estava pronto para vir, rapaz, eu estava pronto para me arrumar. Rapaz, a pessoa arruma tanto, que, irmão? Tanta desculpa, tanta saída, que quer convencer você de que ele está o quê? De que ele está certo, de que ele só não veio, foi porque ele não quis, não, foi porque o problema apareceu. E eu pergunto a você: quantos de nós aqui enfrentamos os problemas e vemos? Quantos de nós? Será que o problema só vai só para ele e para nós não? Será que a luta só aparece para ele e para nós não? Será que o cansaço só vem só para ele e para nós não vem cansaço? Vamos lá, irmão. Aí diz aqui, irmão, parem aonde, igreja? 3. Diz: nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrate, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros vieram até eles, e assim lhe perguntaram: quem deu ordem para que vocês construíssem esse templo e restaurarem o que, irmão? E restaurarem estas muralhas. Você vê, né? Toda ação de reconstrução tem o que, irmão? Uma oposição. Deu para estar dando para você entender, irmão? Estou trazendo para a nossa vida espiritual. Quando você coloca um propósito de você orar direto, não pense em você que você vai conseguir, não. Se você não for determinante para fazer isso, você não consegue. Você bota: vou fazer um jejum 3 dias na semana, tal. Meu irmão, o dia que você bota os dias, você já nasce mais com fome, parece que o estômago colou na barriga, nas costas. É, né? Ah, eu vou orar direto, misericórdia, vou orar tal hora. Quando chega a hora, você está marcado, parece que você está com os olhos já guesbo lá, já quase caindo já de sono. Misericórdia, tenho que orar. Eu fiz um propósito com Deus, e a gente, o que, irmão? Não está aguentando. Por quê? Porque o inimigo sabe que ele vai, o que, irmão? Ele vai perder todas as guerras contra você. Porque um homem edificado, uma mulher edificada, vence qualquer muralha, qualquer barreira. Um homem que entra em oração com Deus, uma mulher que entra em oração com Deus, ele combate toda a força do mal. Ele se enche, ele bate. O problema vem, o desejo vem, a vontade vem, mas ele combate. E aí o inimigo agora já quer o que, irmão? Reagir de novo. Opa, peraí, quem foi que deu ordem a você? Tem um decreto para você não construir aí, não. Você pode parar com isso. E é isso que o inimigo faz. Ele vem com os decretos. Qual é o decreto dele? É sono, é cansaço, é sonolência, é isso, é aquilo outro. Essa tal, daqui a pouco uma coisa aconteceu, não deu mais tempo. Porque o inimigo não quer ver você santificado. Porque sabe, Josué falou bem claro: santifique, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele não quer isso. E aí o que ele falou no 4? Perguntaram mais: quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam com quem, irmão? Sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram o que, irmão? Obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre o que, irmão? Sobre isso. Então Deus estava com ele, Deus está com a gente. Amém. Quando nós buscamos Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, Deus está conosco. Ele está ao nosso lado. Quando você se empenha, quando você se coloca, Deus derruba todas essas muralhas.
Deus derruba todas essas barreiras. Ele derruba a dificuldade. Por quê? Porque você se empenhou em orar, não deu ouvido ao inimigo. O inimigo disse: espera aí, que negócio é esse aí? Veja que ele pararam a construção. A construção, pessoal, parou por quase 15 anos. Ficou parada. É porque a Bíblia não mostra o intervalo. Aparentemente parece que ele, na mesma hora que o irmão, começaram a reconstruir. Não, pararam. Até levantar-se quem? Zorobabel. Até levantar-se quem? Zacarias. Homem disposto a reconstruir de novo, que irmão, o templo do Senhor. É o que nós temos que ser. Eu e você temos que ser o que, irmão? Disposto a estar sempre reconstruindo o templo de Deus em nossa vida. Temos que estar sempre disposto a orar, a buscar. A luta está ali, o problema está ali. Não, mas eu vou buscar. O olho fechando, o outro aberto, mas estou orando assim mesmo, não tem problema. O importante é que eu orei. Eu posso até me ajoelhar e pegar no sono ali, mas eu orei. Eu orei. Tem gente que fala já no automático, né, irmão? Não. Já está tão cansado. Mas nós estamos orando, nós estamos buscando. Não é fácil permanecer firme nos dias de hoje, pessoal. Se você me falar, pastor, é fácil para o senhor, não é não. Não é fácil. Eu vejo jovens aí, como Débora, outros jovens aí, Luciano, Tati, né, que são jovens aí. Para mim, eu estou quase 60 já. Entendendo? Esse ano eu estou 60 já. Entendendo? Esse ano aí estou 60 já. Os 60 já chegou na porta. Aí não sei, né? Já posso pegar um ônibus de graça? Com 60? Não? Pô, que misericórdia, velho, é mesmo? Já através de barco? Ah, então já foi. Vai para onde? Não interessa, vou para onde eu vou. 60. Olha a identidade zona aí, 60. Vai para onde? Não sei. Eu não sei por onde é que eu vou, por onde é que o barco vai. Vai para o outro lado, então também eu vou, bora lá. Então veja, o inimigo ele não quer de maneira nenhuma que a gente, o que, irmão? Se achegue. E aí o adversário se levanta. Olha o que fala no 6, é o 6, né, irmão? Este que é a cópia da carta que Tatenai, governador da região deste lado do Eufrate, com Setar-Bozenai e os seus companheiros e os misericórdia que estão deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dário, toda o que, irmão? Toda a paz. Aqui eu vou pular, irmão. Então agora estão mandando outra carta para quem, irmão? A primeira carta foi para quem? Vamos lá, se vocês gravaram aí. Foi para quem a primeira carta? Artaxerxes. E ele o que, irmão? E ele mandou o que? Parar ou dar continuidade? Mandou parar. Agora a segunda carta vai para quem? Vai para quem? Vai para quem, irmão? Vai para Dário. Ou Dario. A segunda carta vai para ele. Agora olha o capítulo 6, versículo 6. O 6:1 fala assim, ó: então o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. 6:1 diz: então o rei Dário deu ordem e foi feito o que, irmão? Uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Ecbatana, fortaleza que está na província da Mídia, e se achou um rolo, nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Sírio, no que, irmão, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de quem? Em Jerusalém. Ela deve ser o que, irmão? Ela deve ser o que, irmão? Reconstruída. Tem um decreto de Deus na nossa vida, que Ele reconstruiu nossa vida para Ele. Há um decreto formado.
Veio o decreto de Adão. Nós estamos no decreto de quem, irmão? De Cristo Jesus. O decreto de Adão destruiu com a gente, mas o decreto de Cristo restaurou nossa vida. O decreto de Cristo fez a gente voltar para Ele. Ele nos comprou, Ele nos resgatou com a própria vida dele, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Esse decreto está escrito, não está escrito lá agora um decreto de Babilônia, está escrito aqui, está aqui. Esse decreto é nosso, essa palavra é nossa, é para se cumprir em nossa vida. E para ela se cumprir, eu tenho que permanecer o quê? Firme diante desse Deus. Então o decreto foi dado, e aí fala bem claro. Eu parei aonde, irmãos? No 3? No 3, o rei Círio, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seu seguinte decreto: com respeito à casa de Deus de Jerusalém, ela deve ser o que, irmão? Reconstruída e ser um lugar em que se ofereça sacrifício. Os seus fundamentos serão o que, irmão? Firmes, e a sua altura será de 27 metros de largura, e será de 27 metros, e aí ele vai trazendo o que, irmão? Toda a estrutura que a casa de Deus tem que ser o quê? Restaurada. E nós temos que ser restaurados, irmão. O decreto foi feito e ninguém pode destruir o decreto de Cristo em nossa vida. Ninguém pode. E ele vai falar o versículo 6. Vou pular o 6 aqui, tá bom? Versículo 6. Agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrate, também Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e os faquitas, não é isso? Afasequitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele o quê? Fique longe daquele lugar. Meu irmão, o diabo tem que estar longe da nossa vida. Amém? Fique longe daquele lugar. Deixe ele construir, deixe ele formar, deixe ele estabelecer a casa do Deus de Israel. Amém? Diga graças a Deus. Essa é a mensagem, irmão. Depois você lê mais em sua casa. Dê uma salva de palmas para ele, irmãos. Vamos pegar aí o 7? Pega o 7 rapidinho. Não interrompa a obra desta de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifique a casa de Deus no seu antigo lugar. Diga graças a Deus, irmão. Amém? Não interrompa esta obra. Meu irmão, quando nós buscamos a Deus, ninguém pode interromper a obra dele em nossa vida. Amém? A ordem foi dada. Não interrompa essa obra. Não pare ela. Não cesse ela. A obra que Deus começou, Ele é fiel, que, irmão? E justo para o quê? Para terminar. Diga graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus.